Oi, pessoal. Hoje, dando continuidade ainda ao assunto referente às Pleiades. As Pleiades, que são aquelas constelações estrelares que tanto influenciam as pessoas aqui na Terra. Bastante interessante, e relembrando que os seres humanos há várias centenas ou alguns milhares de anos se conectam e constroem observatórios para ficar de olho nessas estrelas, principalmente as ligadas à constelação de Taurus ou Touros. Essas Pleiades, essas estrelas, elas estão ligadas a nós e elas interferem na nossa vida por uma questão de sintonia. Nós estamos constantemente sintonizados a elas. Toda a agricultura, todas as plantações, todas as culturas são plantadas de acordo com uma relação direta com essas estrelas, conforme elas estão. Muitas das profecias e das previsões feitas para o plano terreno há vários anos por profetas, alguns famosos, elas sempre tiveram ligações com as Pleiades. O profeta do Apocalipse, ele também fez uma relação com as Pleiades. Aí vem a pergunta: por que há milhares de anos, aquelas pessoas que aqui estavam, já construíam monumentos, já faziam coisas para ficar olhando para as Pleiades? Porque, agora vem uma opinião própria, na memória recente deles, a questão de terem vindo de lá ainda era muito recente. E eles olhavam para aquelas estrelas com um saudosismo tremendo. Toda questão planetária, e aí vem a ligação com as profecias, são muito interessantes. Porque dentro do planeta, mesmo as civilizações, elas obedecem a um certo padrão de crescimento, a um padrão de desenvolvimento. Seria como se nós olhássemos hoje para um bebê. Ele é um bebê e o que se espera dele? Que ele vá crescendo, que ele comece a andar, que ele dê os primeiros passos, que ele comece a falar, que ele entre na infância, na juventude, na adolescência e se torne adulto. As civilizações também caminham desta maneira. Poderíamos até dizer que as profecias, muitas delas, e talvez a grande maioria, se baseiem nesses ciclos da Terra. Porque se sabe que a Terra e a civilização vai passando por esses ciclos. Lá no começo, a humanidade, em termos espirituais, estava na questão da infância. Os humanos estavam se desenvolvendo. Toda a questão da cristandade, toda a questão da evolução, ela vai obedecendo esse critério de tempos em tempos. Houve um tempo, a gente fala em tempo, mas são épocas, da ascensão do judaísmo. Por que a ascensão do judaísmo? Porque era o único povo que tinha dentro de si o conceito de Deus único. Por isso o povo escolhido.
por conta deste conceito. A época, a era ali era de Capricórnio. Foram 2000 e poucos anos, cada era tem 2000 e poucos anos. Então tudo que é ligado ao judaísmo é essa questão de trabalhar o Deus único. Trabalhando o Deus único, porém um Deus ainda extremamente personificado. Um Deus muito humano. Um Deus que castigava, que cobrava, que implantava coisas. Depois disso, entramos na era de Jesus, na era de peixes. Por isso que tudo que é ligado a Jesus são peixe, pescador, mar e assim por diante. Inclusive Jesus, muitos estudiosos, e eu compactuo também dessa ideia, era do signo de peixes. Cabe uma outra discussão. Vejam que entrando na era de Jesus, esse mesmo Deus, aquele Deus único, que era o Deus personificado, passou a ser o Deus do amor. Foi uma transformação. Foi um Deus que teria que exteriorizar o amor. Então, ame ao outro, faça ao outro, ame ao outro como queria que te amasse, sempre uma exteriorização para trabalhar o amor. E aquele Deus personificado, aquele Deus que era rigoroso, se transformou num Deus de amor. E com Jesus veio a base, então, de todas as religiões cristãs. Veio o cristianismo. Veio a consideração maior do amor. Trabalhou o amor. Foi a época de peixes. Agora, há alguns anos, nós começamos a entrar em outra época. Estamos entrando na época de Aquários. É como se aquele planeta, se aquela civilização que lá era infantil, que passou o juvenil, passou a amar com Jesus, agora chegasse a uma idade adulta. E qual é a nova perspectiva de Aquários? Aquários é balança. Então, Deus, nesse conceito, também evoluiu. Mas não ele como pessoa, ele evoluiu dentro de nós. Primeiro, o Deus personificado, depois, o Deus do amor, que era externo, e agora o Deus interno. Agora chegou o momento de eu procurar Deus dentro de mim. E esse é o amadurecimento. Eu ter que encontrar Deus em mim. Esse é o julgamento. Esse é o verdadeiro julgamento. Como eu me coloco nessa situação? Então é a terceira escala da evolução. E é o momento em que nos encontramos agora. Então, alguns valores, algumas coisas novas, novas percepções estão sendo percebidas a partir disso. Mudou. Não basta só eu fazer ao outro, se eu em detrimento de mim fizer ao outro. Eu tenho que ser verdadeiro. Hoje a palavra-chave para tudo isso é autenticidade. Eu tenho que ser autêntico. E eu tenho que pensar, sim, bastante em mim, olhar para dentro. Quando eu encontrar Deus dentro de mim, vai ter para todo mundo. Mas eu preciso encontrá-lo dentro de mim primeiro. Esse novo tempo, essa nova situação da Terra se deve
também, ou aquilo que proporciona toda essa introspecção, são as chamadas luzes frias, a luz fria, a luz de prótons, que as Pleiades, novamente as Pleiades nesse momento, estão irradiando sobre toda a nossa galáxia. Nós estamos entrando no ponto em que nós ficamos mais próximos das Pleiades. E essa energia, essa luz azul, porque as Pleiades, como vimos no vídeo anterior, refletem uma luz azul, está nos envolvendo, está mexendo com o nosso íntimo, está fazendo com que nós nos coloquemos nessa situação de julgamento. Então, pensem a respeito disso, pesquisem, procurem e encontrem esse Deus dentro de vocês. Muito obrigado.